Ora, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão? E se eu parecer que eu estou a derreter, é porque eu estou. Está demasiado calor e eu não estou a saber lidar. E outra coisa, outro fun fact, é que eu já não gravo há imensas semanas. E quer dizer que eu já não gravo há tipo 3 semanas, 4 semanas, por aí. Portanto, já não gravo para lado nenhum. E eu estou um bocadinho tipo, para além de estar a suar do bigode porque está muito calor, eu estou destreinada desta cena. Eu já não sei gravar, eu já não sei se não ser awkward à frente de uma câmara. Está muito calor. Mas basicamente eu venho cá hoje exclusivamente falar-vos só dos livros que eu li em maio. Foi um bom mês. Foi um mês melhor do que o anterior, do que abril, sinceramente, a nível de leituras foi, porque eu meti na cabeça que eu queria ler. Eu meti na cabeça que eu tinha que ler e eu li. Não é meio forçar, mas é meio forçar. Eu forcei-me a ler, mas não na parte negativa. Não foi de uma cena de eu preciso ler porque eu preciso ler mais números, foi numa coisa de entre ler e passar tempo ao telemóvel, vou mais ler do que passar tempo ao telemóvel, e então eu forcei-me muito a sair do telemóvel e a trocar o meu tempo de ecrã por horas de leitura. Não foi a cena que correu melhor, porque eu sinto que ainda passei imenso tempo no meu telemóvel e no meu computador. No entanto, foi bem melhor do que nos outros meses, portanto, vamos cá falar de todos os livros que eu li em maio. Eles estão aqui atrás, portanto, kind of spoiler. E vou falar por nenhuma ordem específica, desculpem. Eu vou falar sem nenhuma ordem específica. Eu vou começar pela minha mais recente obsessão, que são, nunca pensei dizer isto, 2 novelas gráficas. Exatamente. Eu nunca li nenhuma novela gráfica que eu tenha amado, amado, amado. Tipo, e estas capas são lindas, desculpem lá. Tipo, e as ilustrações e o facto de ser a cores. Eu não quero spoiler, mas tipo, que lindo. Isto cheira tão bem, cheira mesmo a livrinho. E depois é hardcover. Adoro. Basicamente é Os Filhos do Império, o primeiro volume, e Os Filhos do Império, o segundo volume, em que. Está mesmo muito calor. Basicamente, não falando com spoilers, porque obviamente estes vídeos são todos sem spoilers, mas nós nestas novelas gráficas nós vamos acompanhar uma miúda, uma adolescente e um adolescente numa espécie de romance, por assim dizer. Eles têm uma dinâmica familiar barra de amizade um bocado distinta e um bocado diferente. Eles vivem na mesma casa por causa de uma cena que vocês vão entender quando entrarem para o livro, ou um bocadinho mais à frente entrarem para o livro, que eu sinceramente não queria estar muito a dizer, porque acho que faz todo parte do contexto da história. Ele passa-se nos anos 20, acho eu, nos anos 30, na Coreia do Sul, quando a Coreia está sobre a invasão japonesa, ia dizer espanhola, não sei porquê. A Coreia está foi invadida pelo Japão, e basicamente quem manda na Coreia é o Japão, e a Coreia basicamente faz parte do Japão. E nós temos a nossa personagem principal, que é uma rapariga, que ela é super, quote on quote, para a frentex, ok? Ela veste-se diferente das outras raparigas, muito mais moderna, com umas inspirações muito mais fora da Ásia, que não é muito bem visto pelas colegas dela de escola, pelos familiares, por este próprio rapaz, o personagem masculino principal, mas é muito engraçado de ver, porque através deste casal de amigos que tem um interesse romântico, nós vamos vendo um bocado, analisando um bocadinho o contexto histórico, e vamos vendo, através destes dois adolescentes, vamos vendo um bocadinho do que é que está a acontecer na Coreia, o que é que aconteceu na Coreia quando o Japão estava. Quando o Japão invadiu a Coreia. Aqui depois nós seguimos os mesmos personagens, mas 10 anos depois, acho eu. Acho que sim. Eles já não são adolescentes, já são tipo jovens adultos, continuam a ter uma relação. Continuamos a ter uma visão histórica da Coreia através destes dois personagens. Aprendemos algumas coisas, eles falam muito, ambos os livros falam muito de comida tradicional, mas há pequenos pormenores super engraçados que faz tudo parte da cena, que é, dando um exemplo, a nossa personagem principal muitas vezes usa uma base super clara e aparece sempre com a cara super clara, porque é uma cena de beleza da Coreia, não só da Coreia, tipo um bocado asiática no geral, de quererem tipo uma pele super clara, e depois nós vemos o rapaz com uma pele super escura e vemos um bocadinho as diferenças de que quem tem uma pele super escura é visto como pior, porque passa mais tempo a trabalhar e passa mais tempo fora de casa, ou seja, vão ficar mais bronzeados, enquanto quem tem uma pele mais clara é visto como uma coisa melhor porque não passa tempo fora de casa a trabalhar e, portanto, não queima a pele. Mas, overall, foram 2 novelas gráficas que eu amei ler. Eu fiquei obcecada com estas duas.
Só descansei quando estive e eu li. Elas são um bocado caras, não vou mentir. Foram 17 euros cada uma. Eu não paguei os 17 euros porque eu tinha dinheiro no meu cartão da UC, mas elas são um bocado caras porque eu li estas 2 novelas numa tarde. Porque eu fiquei mesmo muito viciada e esteticamente também são lindas, atenção, mas a história é mesmo incrível. Eu nunca pensei que ficasse tão obcecada por novelas gráficas. Tanto que eu agora quero imenso comprar novelas gráficas na Feira do Livro, porque eu sinto que vão ser mais baratas e vai ser mais worth it comprá-las lá, porque novelas gráficas são caras, mesmo quando são baratas, são caras. E atenção, eu não acho que não valha o dinheiro, mas pá, são 17 euros que eu gastei numa tarde a ler um livro. Mas, tendo em conta tipo, a qualidade, é justificado, é o que eu estou a tentar explicar. É que é tipo, é um livro hardcover, todo impresso a cores, tipo. Eu nem gosto de estar a esfoliar muito porque não quero estragar, mas tipo, todo impresso a cores, eu acho que vale totalmente a pena. Não acho que seja assim tão caro, mas still, são 17 euros cada um, portanto, eu percebo que não seja uma coisa muito acessível, especialmente porque se lê, lá está, lê super rápido. No entanto, eu quero muito usar as promoções da Feira do Livro de Lisboa para isso. Estou muito entusiasmada por ver o que é que há lá, já tenho tipo 2 que eu sei que eu quero, porque eu já quero há algum tempo, e agora que estou mais numa cena de graphic novels, ainda me faz mais sentido, mas depois eu darei o meu update quando eu fizer vídeos sobre a Feira do Livro de Lisboa. Desculpem, eu não sei, eu estou um bocado lenta a pensar. Não sei, é o primeiro, lá está, é o primeiro vídeo que eu estou a gravar em semanas, portanto, pá, deem-me um desconto. Deem-me um desconto. Depois eu li The Healing Season of Pottery. Este livro, para mim, foi uma mão cheia de nada. Olha, eu li-o super rápido, porque ele é super curtinho. Eu li super rápido. É uma história super, super esquecível. Tanto que eu acabei de ler e eu pensei, tipo, ok. Eu já li isto há algum tempo, algumas, há 2 ou 3 semanas. Pá, eu não me lembro de algumas coisas. Já. E eu não. Pá, eu tomei atenção a ler este livro. Eu não li este livro a correr, mas ele é super esquecível. Ele tem uma premissa super interessante, mas depois que eu acho que não. Não é que tenha sido mal desenvolvida, mas não foi desenvolvida para aquilo que eu esperava que fosse. Nós temos uma rapariga que ela está numa espécie de burnout e ela vai então refugiar-se nestas aulas de pottery, de olaria? Olaria, acho eu, em português. Ela vai se refugiar aí e depois vai conhecer pessoas através disso. É ok, se vocês gostam de literatura asiática e gostam assim de livros deste género, se calhar faz sentido lerem. Se não, pá, eu questiono muitas vezes. Porque nós, cá em Portugal, chega-nos muito destes livros assim, asiáticos, e especialmente este aqui é coreano, a autora coreana, acho eu. Acho que sim. Mas chega-nos sempre este tipo de livros. As narrativas são muito semelhantes de livros asiáticos, especialmente japoneses e coreanos. Chega-nos cá muito tipo os livros dos gatos, os livros tipo do chá, aquela trilogia que há, Before the Coffee Gets Cold, que eu sinto sempre que é uma. Chega-nos sempre o mesmo tipo de livros japoneses e coreanos. Se calhar tem a ver com o facto de serem uma coisa um bocadinho mais mainstream. E eu sei que há imensos géneros de outro tipo de literatura, se calhar de outros géneros, tipo clássicos e isso, que são de japoneses e coreanos, que nos chegam cá, que não são a mesma coisa, mas eu sinto que os livros que são traduzidos e adaptados para cá, para Portugal, são quase sempre a mesma coisa. E eu não entendo se estes livros realmente são populares na Coreia e no Japão, e por consequência vêm para cá, ou então se são os livros que simplesmente são escritos lá que mais parecem se adaptar a um público ocidental. Eu não sei, mas eu gostava de ver mais tipos de livros diferentes, tipos de narrativas diferentes. Não sei. Eu sinto que nos chega cá sempre as mesmas cenas, de tipo, uma cena healing, elas têm burnout e vão fazer alguma coisa para sair do burnout, o que eu adoro essa premissa, mas acho que deve-se escrever outras cenas quaisquer na Coreia que não estão a passar para cá ou no Japão. E eu tenho muita pena. Portanto, eu não tenho grande coisa a falar sobre este livro. Foi um ok, mas não me encheu muitas medidas, sinceramente. Não é bem para mim. Se calhar foi também pela altura em que eu li. Também pode ser isso. Ou então, muito provavelmente, foi as minhas expectativas. Vou ser honesta. As minhas expectativas provavelmente foram um bocado defraudadas. Tudo certo, ok? Ui. Unbound, da Peyton Corinne. Por falar em expectativas defraudadas, ok? Eu sinto, eu não sei. Eu já falei deste livro aqui. Eu não falei deste livro aqui, não sei. Eu acho que ainda não falei deste livro aqui. Não, eu acho que no último vídeo em que eu falei dos livros de Abril, eu disse que eu estava a ler este. E efetivamente eu estava a ler, entretanto já acabei, foi o primeiro livro deste mês. Eu fiquei tão desiludida com este livro. Este livro.
Não foi a cena. Não foi a cena. Tudo certo. A capa linda, 10/10 pela capa, mas a história não foi. A história é tão repetitivo, é um livro tão longo, as personagens são um bocadinho chatas. Não foi mesmo a cena para mim. Não foi. Ele é o terceiro livro nesta série de Hockey. Eu gostei imenso do primeiro e do segundo livro desta série. Este eu achava mesmo que ia ser o meu livro favorito, porque todas as personagens, todo o trauma. Epá, não foi por causa disso, foi super repetitivo. As personagens. Eu sinto que eu não quero explicar isto sem ofender ninguém. Eu percebo todos os problemas que ambos as personagens principais têm, e isto não sou eu sendo insensível, mas às vezes são só chatos. Às vezes são só chatos, e eu sinto que, eu não sei se vou ser muito correta a dizer isto, mas eu sinto que a própria autora viu que Boys of Tommen é super popular e foi beber um bocadinho de lá. Porque a vibe é muito semelhante. Mas, por alguma razão, em Boys of Tommen funcionou para mim, que aqui não estava a funcionar. Era demasiada coisa a acontecer triste. Era uma desgraça a seguir da outra desgraça, a seguir da outra desgraça, e nós não saímos da cepa torta. Porque depois isto tem duas timelines. E tipo, quando se põe duas timelines, é suposto adicionar alguma coisa à história, e eu sinto que aqui não adicionou nada. Foi só repetir mais cenas. A relação das personagens não, foi assim, não era assim tão diferente de uma timeline para a outra. Não acrescentou nada, rigorosamente nada a timeline, double timeline do passado e do presente. Pá, foi outra mãozinha cheia de nada, fiquei mesmo desiludida porque eu adorei os dois últimos livros desta série. Eu adorei estas capas, tipo esta capa, esta ilustração, gostei muito, mas não foi a cena. Tinha muita pena, foi uma grande desilusão, vou ser honesta. Eu nunca peço imenso dos meus romances. Desculpa, eu nunca peço imenso dos meus romances, mas há coisas que eu não consigo, e tipo, estar constantemente a ler a mesma cena e estar a sentir que eu estou a ler 50 páginas e que ainda não saí da cepa torta e que estou sempre no mesmo ponto da história e que as personagens têm os mesmos três problemas e estão constantemente a repetir os mesmos três problemas e os mesmos traumas. Tipo, eu respeito os traumas, mas às vezes não é muito uma coisa que eu queira estar constantemente a ler. Adoro um bom livro sobre traumas, mas quando não saem do mesmo sítio, é muito aborrecido, mas respeito isso. Desculpem, eu já não sei. Eu não sei se este vídeo vai ficar super curto. Se calhar vai ficar super curto. Peço imensa desculpa. Eu sinto que eu não sou a ser. Desculpem, eu estou a falar, ok? Isto vai ser. Nem sei se vou cortar isto. Provavelmente vou. Mas eu estou a falar. E eu estou. Tipo, o síndrome de impostor está muito forte dentro da minha cabeça hoje. Nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu estou a falar e estou tipo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porquê que. Este vídeo provavelmente vai ser mais curtinho, porque eu estou numa crise existencial. Novamente. Eu sinto que 2 em 2 meses tenho uma crise existencial sobre mim e sobre isto e sobre tudo. Mas eu estou a fazer este vídeo e constantemente a pensar que isto não está a ser interessante o suficiente. Desculpem, estou a ser mesmo real. Eu não estou a despachar o vídeo, porque eu sinto que estou a despachar, mas eu não estou a despachar, simplesmente não tenho mais nada para dizer sobre os livros. E às vezes não me apetece falar sobre estes livros. Tipo, este livro aqui, tipo aqui, este aqui, ao contrário. Este livro aqui, eu não tenho mais. Tipo, eu não gostei dele o suficiente para me dar entusiasmo a falar sobre ele. Também não desgostei dele o suficiente para me dar entusiasmo a falar sobre ele, porque eu adoro falar de livros que eu odiei. Como eu já vou passar a falar de outro livro que eu vou falar aqui daqui a bocadinho. E então, é só um mé, sabe? É só um mé. E por ser só um mé, nem me entusiasma de falar sobre ele já. Perdão. E então eu sinto que eu tenho que falar mais sobre o livro, mas ao mesmo tempo não me apetece falar mais sobre o livro. E então, olha, eu não quero estar a forçar. Passar para outro livro que eu li este mês. Foi Fantasmas da Mente, do Paul Tremblay, ou em inglês é A Head Full of Ghosts, que eu estava a amar. Vocês não entendem? Eu estava a amar este livro. Mas depois acontece uma coisa, no meio da narrativa, em que eu entendi o que é que estava a acontecer. Eu acho que entendi o que é que estava a acontecer demasiado cedo. E então não foi. Porque passou de ser um livro super assustador, eu estava mesmo tipo imersa naquela história, passou de ser isso para ser. Eu não quero dar spoiler, mas passou de ser uma coisa super assustadora para ser uma coisa super. Um acontecimento super banal. Eu sei que isto não faz sentido nenhum, mas quem leu sabe. Nós, nesta história, nós temos uma família em que é um pai, uma mãe e 2 filhas. A nossa personagem principal é a filha mais nova e a filha mais velha. Ela, antigamente, passou por uma cena um bocado estranha em que ela tinha. Acreditava-se que ela estava possuída por um demónio, uma entidade qualquer demoníaca. E basicamente a família montou todo este alarido
nesta possessão e basicamente contactou um programa de televisão depois de algumas tentativas de curar esta rapariga, foram contactados por um programa de televisão para fazerem um reality show sobre esta possessão e sobre esta rapariga e sobre esta família em si. E nós, no presente, nós temos a nossa personagem principal, que ela antes tinha uns 7, 8 anos, acho eu, e ela agora tem 20 e poucos anos, e ela vai falar com uma escritora sobre tudo o que se passou antigamente e o que é que realmente aconteceu com a irmã dela, se era real, o que é que não era, o que é que foi exagerado no reality show, o que é que realmente aconteceu. E nós vamos começar numa narrativa super interessante, deu muito vibes do Exorcista, para depois, quando nós nos apercebemos o que é que realmente está a acontecer, eu acho que, eu não sei não sei, eu acho que a culpa foi um bocado minha, porque este livro é paranormal, mas não é, sabem? E quando a parte paranormal acalma um bocadinho a narrativa, eu acho que foi demasiado cedo, e eu perdi um pouco o interesse, porque para mim já era tão óbvio o que é que estava a acontecer, e não é óbvio no sentido tipo, eu descobri o plot twist, não, mas quando nós nos apercebemos do que é que realmente está a acontecer e nos apercebemos que a parte paranormal não é assim tão importante neste livro, eu perdi um bocadinho o interesse porque a narrativa deixou de ter aquela vibe creepy que eu estava tão a gostar desta narrativa, ao mesmo tempo que é engraçado o objetivo da narrativa. Não é engraçado, não tem graça nenhuma, mas é muito giro de perceber o fecho da narrativa em si. Porque é que isto está a acontecer? Porque é que estas pessoas estão a tomar estas posições? Porque é que estão a decidir fazer as coisas desta maneira? Porque é que esta rapariga o que é que esta rapariga tem, a irmã mais velha da personagem principal? Porque é que ela está a se comportar assim? O que é que ela tem? Nós temos várias temos várias críticas à igreja, temos várias críticas ao próprio formato de reality show, não é uma coisa tão in your face, o autor não está ativamente a criticar, mas está. Não é criticar, às vezes é só perdão. O autor se calhar não estava bem a criticar, estava só a dizer o óbvio, porque tudo na vida tem coisas positivas e coisas negativas, tanto uma coisa mais séria como é a instituição da igreja e assim, como uma coisa mais banal e mais chill, que é um reality show e a produção de um reality show. Comecei a amar e acabei a não gostar assim tanto, mas ao mesmo tempo é interessante, ok? É interessante sem dizer spoilers, é interessante, ok? Mas desiludida. Sabem, no mês passado, quando eu vos falei de Model Home, de Solomon qualquer coisa, eu disse que aconteceu naquele livro uma cena que eu odeio em livros de terror. E aqui aconteceu mais ou menos a mesma coisa. E eu não posso dizer o que é, porque eu acho que eu, se contar, estraga completamente a experiência de leitura para quem for ler a seguir. E acho só desnecessário, porque eu sinto mesmo que é um pet peeve completamente meu, que eu tenho noção que essa coisa, quando acontece, não tira qualquer valor à obra, mas o meu interesse pela obra às vezes diminui, muitas das vezes diminui quando isso acontece na narrativa, especialmente narrativa numa. Especialmente quando acontece uma narrativa de terror paranormal, mas tudo certo. Temos o Killing It, que foi diferente, ok? Foi diferente daquilo que eu estou habituada a ler de terror. É um terror que não é tanto para mim. Nós temos um comedy club que ele foi aberto há algum tempo, ele veio do nada e de repente construiu o seu nome, tornou-se um comedy club super famoso e super aclamado pelos humoristas daquela zona, e numa noite algo acontece e 4 ou 5 humoristas, já não lembro, mas os humoristas que estão a fazer stand-up naquela noite ficam presos aqui e ficam presos com um maluco. Basicamente, o nosso personagem principal, que é o dono deste comedy club, ele não é uma personagem likeable de todo, ele é horrível, ele é uma pessoa horrível, que faz coisas horríveis, eu sinto que isto não é spoiler, porque isto sabe-se mesmo no início da narrativa. Ele, quando compra aquele comedy club, ele recebe uma espécie de aviso do antigo dono a dizer que, já aconteceram mortes ali, e o clima fica ali tenso. E depois, já no presente, já quando o comedy club é um comedy club de renome e toda a gente quer, tipo, os melhores humoristas querem ir atuar lá, dá-se assim uma espécie de Shining do Stephen King. Tipo, as vibes não estão vibing, este gajo começa a ficar lelé da cuca e digamos que ele não é a pessoa mais nice para a namorada. Vamos pôr por aí. E a partir daqui, a partir dessa premissa, começa toda a cena. E é um terror muito... Ele, ao início, parece, e pela premissa, parece que vai ser uma cena super paranormal. No entanto, o terror é muito mais, tipo,
de matar e de andar à porrada e de coisas tipo gore um bocadinho, não tem imenso, mas tem um bocadinho. E é um bocadinho mais essa tensão do que propriamente a parte paranormal. Também lá está, mas não é de todo o destaque como eu achei que iria ter. Nós acompanhamos literalmente estes humoristas naquela noite a tentar sobreviver, mas não acompanhamos só isso, depois quando isso, no final, acompanhamos também a realidade fora deste Comedy Club, quando já passou as horas e eles já saíram de lá. Achei interessante, porque eu gosto muito de comédia, mas eu não sou a maior fã de comédia dos Estados Unidos e eu sinto que este livro foi beber muito polémicas de humoristas dos Estados Unidos. Temos aqui, já não me lembro como é que se chama a personagem, mas temos aqui um humorista que foi cancelado por ser um badalhoco. Pá. Eu não conheço muito da cultura, lá está, da comédia dos Estados Unidos, mas percebo onde é que esta gente se foi inspirar, percebo quem é que é suposto, não é suposto ser, mas dá para perceber em quem é que algumas destas personagens foram inspiradas, mesmo que vocês não tenham imensa cultura de comédia. Lá está, achei interessante, não é de todo o meu tipo de livro de terror, mas foi giro. Lembrou-me muito do The Shining, por causa no The Shining há aquela influência do hotel naquela pessoa, e aqui nós temos a influência deste Comedy Club nesta pessoa em específico, se bem que depois eu tenho a teoria que não é bem assim, mas sem spoilers. Eu acho que esta personagem deste homem já era má pessoa. Inicialmente já era má pessoa, mas pá, depois nós temos todo o contexto e toda a vida mais ou menos desta personagem principal. Portanto, cada um pode formular as teorias que quiser. Não foi a pior coisa que eu li, também não foi a melhor coisa que eu li. Literalmente, eu nunca ouvi ninguém falar deste livro, eu não sei como é que eu o encontrei. Mas, pá, é um livro de terror diferente. E lá está, eu gosto muito de comédia. E adorei a maneira como isto está. Como o livro está dividido, é dividido como se fosse tipo uma noite de comédia. Tipo, temos o MC, temos o primeiro comediante, pronto. Temos os capítulos divididos assim e achei muito engraçado. Não é o melhor livro de terror que eu já li, mas é muito. É entertaining. Também não é muito entertaining, é entertaining. Agora começamos a falar de livros que eu li mais recentemente. E este aqui, desculpem, O Sótão, da Madalena Sá Fernandes. Quando eu vos digo que este livro é das coisas mais bonitas que eu li ultimamente, e tipo, quando eu digo ultimamente, é pá, este ano e, quiçá, tipo, uma grande parte do ano passado. Este livro é lindo. Tipo, não é, quando eu digo que é lindo, não é uma cena tipo, oh meu Deus, é super feliz e super, tipo, os sentimentos que nos dão é só coisas positivas e fala muito tipo de amor, não tem nada a ver com isso, mas tipo, este é perfeito. Eu li isto ontem, ok? Eu acabei de ler este livro ontem e eu amei. Eu sou fascinada por casas, no geral. E eu não tinha tanta noção disso até começar a ler mais sobre casas e perceber que o meu fascínio vai além de casas de terror. Porque este livro, apesar do título ser o sótão e o grande, o grande há um grande ênfase no sótão em si, eu sinto que, e há capítulos e partes do livro em que abordam a casa em si, não só o sótão, e fascina-me sempre. Eu se calhar gostava de fazer um vídeo no futuro a falar sobre isso, porque eu própria também ainda não pensei muito bem porque é que há este fascínio em mim. Desculpem, estou cheia de sede. Mas eu nunca li nada tão bonito, tipo as comparações que ela faz do sótão e das escadas e as coisas banais que ela relata, mas relata-as de uma maneira tão bonita e com uma escrita tão bonita, fez-me pensar em coisas que, sem spoilers, porque isto não é uma narrativa, isto é não ficção, by the way. Mas fez-me relembrar de coisas que eu já pensei quando era miúda e que nunca mais me tinha lembrado. Por exemplo, ela fala aqui numa parte em que ela, quando era pequena, bebia água da caneca e fazia-lhe super confusão e metia-lhe medo estar a ver os olhos dela própria no reflexo no fundo da caneca. E eu já não me lembrava de nada disso e eu lembro-me que sentia exatamente a mesma coisa. É tão bom. E depois a escrita. Eu literalmente, a primeira vez que eu abri este livro, eu mandei a entrada. Não vou mostrar, não vou dizer para vocês lerem. Mas tipo, eu mandei uma fotografia eu vou mostrar, não vou ler, é isso que eu queria dizer. Perfeito. Eu mandei uma fotografia desta primeira parte, desta introdução. By the way, está assinado, que eu comprei assinado. A toda a gente que eu conhecia, tipo a 2 pessoas, toda a gente que eu conheço. Porque eu amei, tipo, achei tão fofa a cena de tu podes entrar num sótão e seres uma criança em pé ou um adulto agachado. E depois todo o livro, a maneira como ela faz o paralelismo entre o sótão e a casa e as escadas do sótão, com assuntos da vida dela que foram acontecendo quando ela era mais nova e mais quando ela já é adulta, já tem as filhas.
e estava a terminar de escrever este livro. Pá, eu amei essa, essa dinâmica, amei, e depois isto é tudo fechado com uma escrita incrível, que eu já há tanto tempo, há tantos meses que eu não lia uma escrita tão boa, e este aqui é facilmente um 5 estrelas. Eu não fiquei a maior fã do Leme, acho que é o Leme, pera, sim. Eu não fiquei a maior fã do Leme quando eu li, eu sinto que não apanhei muito bem o hype. Não percebi muito bem o hype, não apanhei. E depois eu gostei muito do outro, do das Crónicas, mas este aqui, tipo, ele está numa liga diferente. E eu sei que o Leme já é muito bom e que toda a gente, inclusive até foi traduzido para outros países e que toda a gente amou, mas tipo, este aqui, este livro é. Pá, eu não sou uma pessoa que perceba muito. Eu não percebo de escrita de todo, nem muito nem pouco. Mas a escrita deste livro, juro-vos, eu estou fascinada, eu estou obcecada com este livro. Eu tenho vontade de reler, ainda o acabei ontem. É o quão bonito ele é. Ele é um livro de não ficção, pá, tem aqui uns relatos. Eu não sei se é não ficção, se é autoficção, não percebi muito bem. Autoficção. Acho que está-me a falar aqui uma palavra, não sei. Mas ele tem partes um bocado. Tem uma parte que me fez imensa confusão. Uma parte um bocado específica, porque depois a autora. Eu não sei se devia estar a dizer. Porque eu não sabia, tipo, e não dá. Se calhar não vou dizer porque não dá de todo a entender na parte de trás, na sinopse. Mas há coisas que a autora relata que lhe aconteceram quando ela era nova e estava a tentar encontrar uma casa, metaforicamente falando, porque eu não vou falar, mas há uma coisa, há partes um bocado difíceis de ler aqui. A autora não se demora muito, não faz tipo, não é estridente, não faz 30 por uma linha, não faz grande alarido daquela coisa super horrível que está a acontecer, mas o pouco que ela toca faz muita confusão. Se calhar porque eu também estava um bocadinho mais sensível, e apesar de eu nunca ter passado por isto, e se calhar é por isso ainda que eu gosto mais deste livro, é porque a autora conta e relata assuntos da vida dela que eu sinto que muitas mulheres se calhar se vão identificar, infelizmente. Eu não me identifico e mesmo assim tocou-me tanto, mas eu amei. Olha, se vocês querem comprar um livro na Feira do Livro, por favor que seja o Sótão da Madalena Sá Fernandes, porque é mesmo bom. Okay? É mesmo, eu nem estou a ser dramática. E este livro tocou-me de uma maneira que eu não sabia que podia ser tocado, porque lá está, eu nunca peço uma grande escrita, sabem? E eu, por norma, nunca gosto muito de uma escrita muito floreada e muito complexa de ler, porque eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Surpresa? Não sei. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo e às vezes eu só quero ler uma história com uma escrita medíocre, e eu sinto que eu às vezes leio tanta escrita medíocre que me esqueço do quão bonita pode ser um livro mais simples, mas com uma escrita incrível. Eu não estou a dizer que o livro seja simples em si, mas não é uma história de ficção, não é um romance super dramático em que estão sempre coisas a acontecer, não. É a vida daquela pessoa e ela conta, ela faz relatos de experiências um bocadinho mais diferentes e um bocadinho mais dramáticas, mas faz muitas vezes, lá está como a história da caneca, ela faz muitas vezes relatos de experiências super banais e super. Pá, toda a gente tem, sabem? E com a escrita toda, com a boa escrita que ela depois tem, perdão, a experiência mais banal de sempre torna-se uma coisa tão, tão bonita, e eu às vezes esqueço-me do quão bonito e o quão poderosa pode ser uma boa escrita. Depois tenho outra autora portuguesa, que é A Mulher por Trás da Parede, da Filipa Fonseca Silva, que se tornou facilmente também o meu livro favorito da Filipa Fonseca Silva. Eu já li 3 livros dela e eu não sabia que ia gostar tanto deste livro aqui. Eu acho que já falei dele anteriormente no meu hall de livros, mas basicamente é uma mulher que nós vamos acompanhar a vida dela desde que ela é pequena, tipo, o contexto familiar, depois o contexto de trabalho em que ela está inserida, e ela, quando já é uma adulta, vai-se enrolar com um homem casado e vai passar de ser só um enrolance e vai literalmente ser uma relação a sério que vai durar imensos anos até ela decidir o que é que quer fazer com a sua vida. A coisa que este livro mostrou é que realmente não há idade para começar de novo se vocês estiverem numa situação que vocês não gostem, ou que seja desconfortável, ou que vocês estejam fartos. Eu só não fiquei muito fã deste final. Não sei, eu quando acabei de ler, obviamente não vou dizer o que é, mas quando acabei de ler, eu pensei, coisa estranha, tenho que pensar, tenho que parar aqui um bocadinho e refletir o que é que eu estou a sentir, porque eu acabei de ler e eu pensei, não sei o que sentir. E neste momento eu continuo a não saber o que sentir, mas eu não sei. Tipo, eu percebo o porquê, percebo a escolha, ao mesmo tempo eu não percebo se o final me deixa desconfortável ou se eu no final simplesmente não gostei. E eu acho que estou mais inclinada para a questão de o final deixou-me um bocado desconfortável, porque
ah, o grito de liberdade que esta mulher dá e o grito de ok, finalmente eu vou fazer as minhas próprias decisões e vou recomeçar a minha vida do zero, é tão grande e é tão alto que pareceu completamente fora de personagem, porque nós vemos esta mulher durante anos e anos e anos a ser submissa. Ai, ouviram isto? Provavelmente ouviram a minha barriga. É que eu estou cheia de fome. Uau! Nós acompanhamos esta mulher, ainda falta muito. Não, faltam 3 livros. Está-se fixe, vou já almoçar a seguir. Nós acompanhamos esta mulher a ser submissa de toda a gente e a não ser a prioridade de ninguém, tipo, nunca na vida dela. Percebemos o contexto familiar de onde ela veio e o que é que esse contexto depois fez com que ela aceitasse na vida adulta. Que depois, nós, quando finalmente esta personagem decide mudar de vida, é quase, não sei, lá está, pareceu quase que não cabia dentro daquela personagem, parecia que quase não fazia sentido ser aquela personagem. O que às vezes, muitas vezes acontece, o que às vezes, muitas vezes, o que muitas vezes também acontece na vida real, tipo, quando pessoas se fartam e, tipo, finalmente explodem e decidem mudar de vida, nós estamos tão habituados a ter aquela versão daquela pessoa que depois, quando ela decide, tipo, ok, eu vou me impor e vou mudar para mim e vou impor as minhas barreiras e vou aprender a dizer que não e aprender a aceitar, a aprender que eu mereço mais do que aquilo que eu estou a aceitar. Depois, realmente, as pessoas que estão à volta dessa pessoa podem levar, não levar na mal, mas podem não reconhecer logo de imediato essa pessoa. E se calhar foi aquilo que me aconteceu aqui neste final. Ahm, mas pá, foi um dos meus livros favoritos. Foi o meu livro favorito da Filipa Fonseca Silva, dos que eu já li. Eu pensei que não iria ser, se calhar também por causa disso é que foi, porque eu ia com expectativas que não fosse ultrapassar nenhum dos outros. Pá, vou ser honesta, por puro preconceito, ok? Por ser uma mulher que era uma amante e por ser toda esta dinâmica de vamos conhecer a amante e vamos ficar do lado da amante. Mas de facto, não é ficar do lado da amante, porque eu acho que a situação é demasiado complexa e é demasiado humana para ser tipo, estás do lado A ou do lado B. Acho que não faz sentido metermos isso como se fosse um jogo de futebol. Estás de que equipa não faz sentido, são pessoas e são situações que não são nem pretos nem brancos. Há imensos cinzentos e isto aqui claramente é um cinzento, é um enorme cinzento. E muitas vezes, pelo menos eu vou falar para mim, quando nós temos relatos de situações dessas em que há uma amante, em que há traição, às vezes nós esquecemos que a outra pessoa, a amante em si, que é o caso desta personagem principal, é mais do que só uma amante. Ela tem uma vida, ela tem sentimentos, ela não é só uma amante, ela não é só uma má pessoa. E acho que este livro também ajudou um bocadinho a abrir, apesar de eu saber, lá está, apesar de eu saber que Deep Down não é só uma amante, não é só uma má pessoa, eu sei que essa pessoa tem sentimentos, mas assim, estando na cabeça, quanto ao quote, de uma pessoa que está a ser a amante, é muito mais fácil de fazer isso. Portanto, recomendo muito, até porque eu gosto muito da escrita da Filipe Fonseca Silva, ela é sempre muito leve e muito simples, ao mesmo tempo que tipo, é engraçada também. Eu gostei muito, muito mais do que eu esperava que fosse gostar deste livro aqui. Ui, agora passamos para um dos piores livros que eu li pá, em algum tempo, vou ser honesta. Há muito tempo que eu não li um livro tão mau. E por o livro ter tanto hype, eu acho que ainda foi. A minha queda de expectativas ainda foi maior. Ui, que o livro em questão é o Broken Country, da Claire Leslie Hall, que foi um livro que foi há alguns meses traduzido para Portugal e toda a gente leu, toda a gente chorou, e este livro tem tipo 4 pontos total. Ia dizer no IMDB, como é que esta cabecinha está? Este livro tem tipo 4 pontos tal no Goodreads. Eu gostava de entender o porquê. Eu sinto que eu sou uma unpopular opinion neste livro. Se calhar este livro simplesmente não é para mim. Eu não adoro telenovelas mexicanas em que está a acontecer tipo drama sobre drama sobre drama sobre drama. Não é o meu tipo de narrativas. Eu sinto que são sempre narrativas irrealistas e eu preciso de ter esse quê de realismo, especificamente nesse aspecto aí. Epá, e aqui a ação começa logo e eu não gosto. Epá, eu não gosto. Eu sinto sempre que os autores, quando fazem isso, é sempre um bocado de ok, vocês não têm o attention spam de jeito, vocês estragaram o vosso attention span com o TikTok, portanto eu tenho que vos dar sempre alguma coisa, não vos posso dar tempos mortos, não vos posso dar um início mais lento, tem que ser tipo o início já, só vou relatar aquilo que me interessa, que é a ação, não vou relatar tempos mortos, não vou relatar descrições de nada, é sempre só ação, 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 e quando a ação já não me está a interessar, pá, corto e passo para outro capítulo, seja um capítulo de meia página, seja um capítulo de 3 páginas, não, mais do que 3 páginas não, porque Deus nos livros já ninguém tem atenção para ler mais do que 3 páginas seguidas. E depois os dramas e os draminhas e há coisas que para mim não fazem sentido nenhum numa narrativa de pessoas normais. Não me faz sentido nenhum. Depois
eu não sou fã e vai ali beber um bocadinho ao livro da Filipa Fonseca Silva, ah, porque tem a ver com traição, não, é uma traição, é uma traição. Eu não consigo justificar tu traires uma pessoa em prol de um amor maior, eu não consigo justificar haver uma traição para comprovar o quão o outro amor é forte e real. Não me faz sentido, porque não é pela traição em si, é porque estás a ser completamente desrespeitador ou desrespeitadora da outra pessoa em si, da pessoa que esteve ao teu lado durante anos e que tu simplesmente de um momento para o outro decidiste, ok, eu gosto mais de outra pessoa. Se calhar pessoas assim não deviam estar em relações monogâmicas, porque assim acabava um bocadinho este problema. Não sei, se calhar também tenho uma visão muito ahm, antiga e muito realista das coisas. Não consegui gostar, não consegui vibar com este casal, não consegui vibar com todo o drama que há. Um, Pá, genuinamente há coisas que não fazem sentido, mas olhem, tudo certo. Eu sinto que para falar mais coisas que me chatearam neste livro eu teria que ainda falar com mais spoilers do que realmente falei. Pronto, há aqui uma espécie de. Não é bem triângulo amoroso. Pá, eu lembro-me que eu falei que este livro me dava vibes do Paper Palace. Não dá. Paper Palace é muito melhor. Pelo menos tem muito mais chuminho, tem uma narrativa muito mais consolidada do que isto aqui. Pá, vou ser honesta, isto aqui para mim não é nada. Tudo certo, se vocês gostaram, eu sinto que. Eu literalmente nunca vi ninguém a não gostar deste livro, portanto, o problema claramente sou eu, este livro não era para mim. Mas ahm, não foi de todo para mim. E se vocês leem um livro e veem que toda a gente amou e que vocês não gostaram, pá, não tenham medo. Eu sei que isto vai ser ridículo o que eu vou dizer, mas não tenham medo de expressar a vossa opinião. Só porque ninguém gostou, só porque toda a gente gostou e vocês não gostaram. Expressem a vossa opinião, expressem a vossa opinião. Obviamente que, tendo em conta a maneira como vocês expressam a vossa opinião, podem ter pessoas mais ou menos chateadas convosco, é o que é, mas passando para o outro livro que eu li, que foi o Yesteryear, que foi outro 5 estrelas. Eu acho que toda a gente já sabe o que é este livro. Nós temos uma Threadwife no tempo atual, que ela faz YouTube e faz, não é YouTube, faz redes sociais para como profissão, desculpem. Ela faz redes sociais como profissão, ela tem uma quinta, tem bué filhos, tem marido, é tudo perfeito. Imensas empregadas, imensas pessoas a ajudá-la na quinta, com os animais, com os filhos, com o conteúdo em si, tudo. E depois ela, de um dia para o outro, acorda em 1800 e pouco. E ela tem que realmente ser uma tradwife e tem que lidar com tudo o que advém de ser uma tradwife, uma traditional wife. Este livro. Porquê é que eu dei 5 estrelas? Ok. Eu dei 5 estrelas porque este livro fez o que muitos poucos livros atualmente me têm conseguido fazer, que é tirar completamente da minha realidade. Eu fiquei super investida nesta história, ao ponto de. Eu estava lá mesmo dentro, sabem? Eu estava. Cada vez que eu lia, cada vez que eu pegava neste livro, eu não me lembrava da minha vida, não me lembrava da minha vida. Não, mas tipo, estava completamente imersa nesta história e para mim esta história, tipo, visualmente está na cabeça, sabem? E eu muitas vezes leio livros que eu preciso de me esforçar para visualizar as coisas, visualizar as cenas, visualizar os personagens e aqui foi tudo tão natural, tudo tão orgânico de isso acontecer para mim e eu ficar, tipo, completamente viciada nesta história e querer saber mais e só querer voltar a esta história. Que eu já sentia que ia ser um 5 estrelas, ainda estava a meio da narrativa. E depois, com o final, eu achei tão, tão incrível, tão genial. Eu senti-me tão burra, não falta a melhor palavra. Eu senti-me tão burra e eu sei que é esse o intuito. Eu amei, eu não consigo não recomendar este livro o suficiente. Ele tem a hype e realmente eu entendo porque ele tem a hype. A hype. Hype? Sim. Ao mesmo tempo que nós percebemos o passado da nossa personagem, a vida da nossa personagem principal. Ela é completamente chanfrada dos cornos. Eu não consigo, eu odeio esta mulher, eu não tolero esta mulher. Mas ela tem, epá, é tão interessante ver uma pessoa completamente diferente de mim e uma pessoa que eu provavelmente iria odiar se a conhecesse na vida normal. Mas enquanto livro, enquanto personagem principal do livro funcionou tão bem. Mas pronto, eu sinto que já toda a gente já falou deste livro e o quão este livro é bom e eu percebo, é realmente muito bom, eu dei 5 estrelas, é incrível, é incrível e obviamente tem muita coisa a acontecer e muita. É um livro bastante atual, mas eu acho que vai envelhecer bem, quer-me parecer. Ele fala de redes sociais e fala desta cena de tipo do conteúdo que nós passamos para fora não ser realmente o conteúdo da nossa vida real e de como as outras pessoas criam uma ideia da nossa vida e de nós que não é real, que não existe de todo, mas eu acho que vai envelhecer bem.
E agora passando para o último livro deste mês que eu li, que eu acabei ontem à noite, que era uma leitura muito, muito esperada por mim, que é o que resta da Bárbara Cardoso, e eu já estou a falar há algum tempo, eu já não me lembrava um, do que é falar durante tanto tempo. Mas tudo o que resta da Bárbara Cardoso, eu esperei, foi o único livro que eu fiz em por isso é que ele também veio assinado. Onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Estou muito contente. Porque foi o primeiro livro que eu comprei em pré-venda, tipo, com um mês de antecedência. Não só eu comprei em pré-venda com um mês de antecedência, como eu reparei que ele já estava em pré-venda, aí 2 ou 3 dias antes da própria autora anunciar no Instagram dela que estava em pré-venda. Mas, só para dizer que eu sou uma grande fã da autora em si, já tatuei com ela inclusive, mas a minha opinião vem exclusivamente do livro, não tem nada a ver com o meu amor por ela, nem pelos projetos que ela tem, nem por nada disso. Eu, vou ser honesta, eu comecei este livro a não adorar a escrita, que era uma coisa estranha, porque tudo que eu já li da autora, que ela foi fazendo, tipo, pondo no Instagram, fazendo artigos de opinião, é uma das coisas que eu destaco sempre, é que eu gosto sempre muito da escrita dela, e eu comecei a ler os primeiros 2 capítulos e eu sentia que não era para mim. Eu não estava a gostar assim tanto da escrita, que estava-me a gostar imenso a admitir, porque não sei se havia muitas frases curtas, umas a seguir às outras, e eu sentia que não havia. Não estava a fluir bem. A leitura não estava a fluir bem. Mas depois eu sinto que. Não sei se fui eu que me habituei, não sei se foi essa cena parou. Eu também senti que essa cena parou um bocadinho mais a acontecer, as frases foram ficando mais longas e foi ficando mais orgânica a cena. Mas no início custava um bocadinho a ler. Não sei porque é que eu agora digo ler de uma maneira muito à beta. Não sei. Mas é uma história que me toca imenso a nível pessoal. Eu não vou chorar. E eu chorei tantas. Eu não vou chorar a falar deste livro, ok? Mas eu chorei tanto, desculpem. Tenho que beber água. Eu chorei tanto ontem. Eu acabei de ler este livro literalmente ontem à noite. Porque ele é um livro super curtinho. Super curtinho. E então, eu comecei lá há 2 ou 3 dias e eu acabei ontem. Ai, e por cá? Há coisas neste livro. Eu não vou chorar. Eu recuso-me a chorar. Quer dizer, eu ia dizer que eu recuso-me a chorar na internet. Eu já chorei na internet, mas foi ver uma série. Tipo, há coisas neste livro que é literalmente coisas que eu tinha na minha cabeça que eu nunca tinha passado. Tipo, nunca tinha lido exatamente como eu me sentia. Está muito difícil falar sobre este livro. Não sei se é por ainda está fresco. Pá, amei. Ok, fim de review. Amei. Eu só tive um bocado de cena de. Eu não vou dizer que faltou sentimento, porque claramente não faltou. Eu acho que o livro foi super sentimental em algumas partes, mas noutras partes foi super documental. E eu não sei se era. Eu acho que teve um bocado a ver mais com as minhas expectativas. Eu sinto que muitas vezes estava a ser só relatado o que é que estava a acontecer e era suposto eu ter algum sentimento e eu não estava a sentir sentimento. Mas uma coisa de positivo que eu tenho a falar deste livro sem chorar ai, foi o facto de. O meu problema com livros com velhotes é o seguinte: eu sei que isto, ela não, a avó desta mulher, desta personagem principal, não é propriamente uma velhota, mas é mais. Pronto, é o que é. O meu problema com livros com velhotes, às vezes, é que eu sinto que eles são super para puxar o sentimento. E eu vou fazer aqui uma comparação, se calhar um bocado injusta, mas é o que é. No último livro da Rita da Nova, eu até tenho aqui, peraí. No último livro da Rita da Nova, no Apesar do Sangue, este aqui, que também tem uma velhota que toma conta do neto. Eu sei que a dinâmica é completamente diferente do da Bárbara Cardoso, mas o que me fez não gostar tanto deste livro como a maior parte das pessoas é que eu sentia que a autora estava constantemente a querer que eu me emocionasse e a forçar uma emoção que não estava a ser natural, por ser uma personagem mais velha. Enquanto aqui, eu sinto que o que a Bárbara Cardoso fez foi só relatar uma pessoa que por acaso é avó e que por acaso lhe aconteceram aquelas coisas todas. E não me atirou à cara, necessariamente, do tipo, isto é uma velhota, vais ter que chorar. Não foi isso. E é isso que me afasta tanto deste tipo de livros. Desculpa, eu estou a tentar não chorar, eu estou a tentar fazer sentido. Eu não estou nem a chorar nem a fazer sentido, eu não sei. Mas é o que me afasta sempre destes livros com velhos, é o que me fez não gostar tanto do livro da Rita da Nova, é o que me fez não gostar tanto do livro do Frederick Backman, do A Man Called Ove, porque eu sinto sempre que é do tipo, está um velhote
o autor está sempre a espicaçar-me com um pau a dizer tipo, ok, vai chorar, é um velhoto, vai chorar. E eu não gosto, porque eu não quero que me forcem choro. Eu quero chorar porque estou a ler uma coisa linda ou porque estou a ler uma coisa. E não estou. Lá está, linda não é uma cena positiva. Pode ser tipo a coisa mais horrível que está a acontecer, mas está escrito de uma maneira e está. Ou a visão do autor sobre aquela cena é de uma maneira tão bonita e tão artisticamente bonita que me faz chorar. E às vezes eu sinto que estes livros com velhotes é do género, é uma pianada triste atrás só para eu chorar. E aqui eu não senti de todo isso e ao mesmo tempo eu chorei que me fartei. Eu chorei muito ontem, a níveis que não são saudáveis, vamos ser honestos, não são saudáveis, mas é muito bonito. Eu não quero falar mais porque eu vou chorar se eu falar, mas leiam, ok? Leiam, eu não quero chorar, mas pronto. A vida de leitor não é fácil, porque de repente vocês estão. Ai, eu estou a secar aqui isto para ver se eu não choro, mas vocês estão casualmente numa sexta-feira à tarde não, de manhã, à tarde já é hora do almoço, e de repente estão a chorar baberranho, porque estão a falar de um livro que vocês gostaram tanto. Não é fácil, mas eu não consigo ver se eu gravar há muito tempo ou não, mas o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar likes e cenas e nós vemos então no próximo vídeo.